Milionário fica chocado ao encontrar menina virgem chorando com bolsa de lixo na rua. Lucas é o tipo de bilionário que todo mundo dizia que tinha tudo. Mansão turbinada no topo da cidade, um carro que brilhava como se fosse rei do asfalto, e aquele sorriso que conquistava multidões. Mas a verdade, por trás daquele olho vivo e da risada fácil, existia uma solidão cruel. Ele morava numa metrópole que nunca dormia, cheia de arranha-céus que brilhavam à noite como estrelas artificiais, e gente correndo atrás de sonhos que muitas vezes se desmanchavam no ar, como fumaça. Naquele dia, o céu cinza despejava uma chuva fina, quase um lamento, enquanto ele caminhava pela rua movimentada a caminho de mais uma reunião importante. Foi então que viu. Ali, no meio da pressa, numa calçada apertada perto de um beco escuro, uma menina sentada, pequena, parecendo tão frágil quanto a chuva que molhava seus cabelos. Chorava baixinho, os ombros tremiam, e ao seu lado havia uma bolsa de lixo. Ela não era só uma qualquer. Era alguém fugindo. Estava fugindo de um inferno silencioso, um lar marcado pela violência que a sufocava. E mesmo assim, ali estava, com uma vontade enorme, quase palpável, de se tornar artista. Sonhava em transformar as dores em cores, em desenhos que falassem por ela. A bolsa na mão carregava não só lixo, mas pedaços de uma vida que ela queria enterrar para sempre. Lucas sentiu o mundo girar mais rápido. Sua mão, por impulso, tocou a mochila dela. "Posso ajudar?" ele perguntou, a voz num tom que quase não parecia dele, baixo demais para a agitação da rua. Ela o olhou com surpresa, a lágrima escorrendo num caminho ilegal sobre o rosto pálido. Ele viu forças escondidas ali, lutando contra tudo. Algo nele se quebrou naquele instante. O mesmo lugar onde o medo e a esperança se entrelaçam numa dança perigosa. Mas o problema era que Lucas tinha um passado, um pai que integrava um império sombrio, um magnata com negócios que bebiam das sombras de. Para ele, Sofia não era só uma história triste ambulante, era uma ameaça. Ela podia ser a faísca que incendiaria tudo que o pai construíra com mãos sujas. E isso faria Lucas entrar num ringue de lealdades, segredos e dores que ele mal começava a entender. Enquanto Lucas a ajudava a se levantar, tudo parecia silencioso, como se o mundo segurasse a respiração. Mas a ameaça estava lá, rastejando, ameaçando engolir ambos. Ele sabia que o pai havia cruzado fronteiras perigosas para garantir que ela sumisse. E aquele choque entre o amor que nascia e o sangue que corria nas veias custava caro demais. No fundo do peito, uma pergunta martelava, pulsava, quase gritava. Será que Lucas conseguiria romper com tudo isso? Ou acabaria se perdendo numa teia que nunca o aceitaria? A resposta estava prestes a chegar, mas talvez fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. A mão dele, ainda pousada na mochila da menina, parecia pesada. O barulho da cidade desapareceu por um instante. Tudo o que ele conseguia ouvir era o som da chuva e os soluços dela. E se esse momento fosse a transformação que ele precisava? A resposta não demorou a vir. "Sofia!" ele começou, tentando conectar-se, mas foi interrompido por um grito. "Você não deveria estar aqui." Uma voz severa ecoou pelo beco. Era um homem alto, com uma jaqueta de couro preta, se aproximando com raiva nos olhos. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina, mas ele não conseguia desviar o olhar. Algo naquele homem o fazia tremer por dentro. "Quem é você?" Lucas perguntou, tentando manter a calma, mas a tensão em seu corpo crescia. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que precede o pior.
Mandei você sumir, garota. Por favor. Sofia suplicou, com um tom de desespero que rasgou o coração de Lucas. Eu só quero. Cale a boca! O homem gritou, avançando um passo. Lucas se pôs entre os dois, um instinto protetor tomando conta dele. Ela não tá fazendo nada. Não era só a bondade em jogo. Era algo mais profundo. Aquela menina tinha se tornado um reflexo de suas próprias lutas, de suas próprias fugas. O homem então riu, mas era uma risada estranha, cheia de desprezo. Você não sabe com quem tá lidando, bilionário. Ela é problema seu agora. Ele gesticulou, e Lucas sentiu um frio na espinha. A menininha estava mesmo em apuros. O que ele poderia fazer? Mas antes que pudesse pensar na resposta, o homem deu um passo à frente, com uma agilidade surpreendente, puxou a arma que segurava sob a jaqueta. Não, não faça isso! A voz de Sofia se quebrou. Lucas começou a sentir o mundo desabar. Ele precisaria agir. Mas o que ele faria? Ele não podia deixar que ela levasse a culpa. Eu tenho dinheiro, Lucas começou, mas o homem interrompeu, a arma erguida. Dinheiro não é o que ela precisa. Ela precisa desaparecer. E você também. A tensão na cena estava insuportável. O cheiro da chuva misturado com o medo no ar. Se ele não fizesse algo agora, poderia perder tudo o que começou a construir em um único instante. Seus olhos se moveram, buscavam uma saída, mas uma pergunta queimava em sua mente. Como isso se relacionava com seu pai? Afinal, aquela era a vida que ele tentava escapar, a maldição que o seguia. E então, em um movimento quase instintivo, Lucas deu um passo à frente. Ele não podia deixar Sofia sozinha. Eu não vou deixar isso acontecer, ele gritou, decidindo entre o amor que nascia e o legado que o prendia. A arma disparou, um estalo cortante. O eco reverberou pela rua. Em um segundo, o mundo se transformou em caos. E no meio do turbilhão, Lucas percebeu algo que o deixou paralisado. O homem caiu, mas não era por causa da arma. Ao seu lado, um carro passou acelerado. E uma figura desesperada se lançou para fora. Sofia estava em choque, olhando para Lucas com os olhos arregalados. O homem no chão não se movia, e o medo encheu o ar. Mas um novo medo a atingiu quando ela se virou. O que se seguiu deixou Lucas de boca aberta. A mulher que havia saído do carro olhou diretamente para ele, e seus olhos eram familiares. Muito familiares. Lucas, meu Deus, o que você fez? Era sua mãe. E nas mãos dela balançava um objeto de prateado, refletindo a luz na cidade que começava a cintilar em um tom macabro. O peso da revelação entrou como uma facada em seu coração. Como isso era possível? Qual era o segredo que ela guardava? Os laços de sangue estavam prestes a ser revelados, e tudo que Lucas acreditava conhecer desmoronou diante de seus olhos. Você não deveria estar aqui, a mãe disse, quase em um sussurro, enquanto a realidade começava a desvanecer. O destino de todos havia mudado em um único segundo. Combinação de amor, dor e segredos não revelados estavam prestes a explodir. E no fundo, a pergunta ressoava. Até onde isso iria levá-lo? Lucas estava congelado. Os olhos de sua mãe pareciam rasgar a noite. A expressão misturava temor e desespero. A cena em volta não fazia sentido. O homem no chão, o medo de Sofia estampado no rosto. A arma no chão brilhava sob a luz da cidade como um aviso sombrio. O que você fez? Ela repetiu, agora com horror. E a verdade começou a se desenhar em sua mente como uma sombra. Você sabe quem ele é. Lucas gaguejou, a voz travada. O mundo girava como se estivesse prestes a desmoronar. O homem havia caído, mas a real batalha estava apenas começando. Ele não deveria estar aqui, sua mãe sussurrou. E algo na maneira como ela pronunciou aquelas palavras fez o estômago dele se contorcer. Não era só o medo pela própria segurança. Havia algo mais profundo, uma verdade escondida em segredos que ele mal começava a compreender. Sofia, será que você... Lucas começou, mas a tensão cortou a frase.
A necessidade de proteger a garota se misturava a um medo crescente de desenterrar os próprios segredos que sua família cavou tão profundamente. O choro dela se tornava um eco distante. Ele se virou para ela, buscando responder à pergunta que ainda não tinha sido feita. Mas havia algo nos olhos de sua mãe que o segurou. Ele é um dos homens da sua família. A revelação dela fez o chão parecer que estava se movendo, exatamente como ele havia temido. Você não entende, Lucas. Ele estava atrás de você também. As palavras penetraram seu coração como uma adaga, uma dor lancinante que o fez estremecer. A ideia de sua família estar ligada àquele gangster de maneira tão direta deixava sua cabeça rodando. Ele se virou rapidamente para Sofia, seu olhar cheio de confusão. Você sabia? Sofia hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Não, eu não sabia exatamente. Só sei que ele queria me levar de volta. A desilusão a atormentava, seu sonho de arte se desfazendo como uma pintura exposta à chuva. Eu não posso deixar que algo aconteça com você, Lucas afirmou. A urgência crescia como um incêndio queimando tudo ao seu redor. O que mais ele poderia perder? No entanto, a situação parecia sair de controle, as sombras ao redor se expandindo. Seu coração disparou quando a mulher em pé ao lado do carro deu um passo à frente. Lucas, temos que ir, agora, disse ela, com uma intensidade que quebrava a calma. Aquilo não era só uma sugestão, era um comando. Para onde? O que você sabe sobre isso? Lucas questionou com fervor. As emoções prestes a explodir. Ele queria entender, queria desvendar o mistério que o cercava, mas a realidade apertava sua cabeça como um grilhão. E enquanto ele estava preso na dúvida, o que parecia ser uma distância segura se tornou um abismo. E sem aviso, um com barulhento cortou o ar noturno. A porta do carro se abriu e outra figura saltou. Era um homem com uma expressão furiosa, sua voz grossa e controlada. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para a mãe de Lucas, então para ele, e seu olhar se fixou como uma lanterna acesa na escuridão. Você realmente não sabe, Lucas? O mundo pareceu parar. Aquela frase fez os laços da sua história se entrelaçarem de maneiras que ele nunca imaginou. O homem em pé era nada menos que um detalhe importante no jogo. Um jogador que poderia dizer sim ou não à vida deles. Mas a revelação não parou por aí. Ele insinuou com um brilho traiçoeiro no olhar. Você é muito mais do que um bilionário, meu amigo. A verdade pode ser sua maior inimiga. Luiz, o homem, olhou para Sofia, então para Lucas, e sorriu de uma forma que fazia o sangue de Lucas ferver. Ela não é só uma estudante de arte. Precisa entender isso. E no exato momento em que as palavras escaparam de seus lábios, a conexão que todos estavam tentando ocultar se revelou. Este homem não era apenas um espectador. Ele era um dos pilares da obscuridade que cercava sua vida. Lucas sentiu a verdade pulsando nas veias, como um enigma que estava prestes a ser decifrado. Sua mãe quase gritou. Não, você não pode dizer a ele. Mas era tarde demais. O que vinha pela frente parecia tão obscuro quanto o céu pesado de nuvens. O peso de cada palavra de Luiz começou a se infiltrar na mente de Lucas. Uma verdade revelada poderia acabar com tudo. E enquanto a adrenalina corria, ele reconheceu que a pergunta agonizante se erguia novamente. Até onde você iria para proteger aqueles que ama, mesmo que o amor fundamentalmente os dividisse? Lucas estava congelado. Os olhos de sua mãe pareciam rasgar a noite. A expressão misturava temor e desespero. A cena em volta não fazia sentido. O homem no chão, o medo de Sofia estampado no rosto. A arma no chão brilhava sob a luz da cidade, como um aviso sombrio. O que você fez? Ela repetiu, agora com horror, e a verdade começou a se desenhar em sua mente como uma sombra. Você sabe quem ele é? Lucas gaguejou, a voz travada. O mundo girava como se estivesse prestes a desmoronar. O homem havia caído, mas a real batalha estava apenas começando. Ele não deveria estar aqui.
Sua mãe sussurrou, e algo na maneira como ela pronunciou aquelas palavras fez o estômago dele se contorcer. Não era só o medo pela própria segurança. Havia algo mais profundo, uma verdade escondida em segredos que ele mal começava a compreender. Sofia, será que você... Lucas começou, mas a tensão cortou a frase. A necessidade de proteger a garota se misturava a um medo crescente de desenterrar os próprios segredos que sua família cavou tão profundamente. O choro dela se tornava um eco distante. Ele se virou para ela, buscando resposta para a pergunta que ainda não tinha sido feita. Mas havia algo nos olhos de sua mãe que o segurou. Ele é um dos homens da sua família. A revelação dela fez o chão parecer que estava se movendo, exatamente como ele havia temido. Você não entende, Lucas. Ele estava atrás de você também. As palavras penetraram seu coração como uma adaga, uma dor lancinante que o fez estremecer. A ideia de sua família estar ligada àquele gangster de maneira tão direta deixava sua cabeça rodando. Ele se virou rapidamente para Sofia, seu olhar cheio de confusão. Você sabia? Sofia hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Não, eu não sabia exatamente. Só sei que ele queria me levar de volta. A desilusão atormentava, seu sonho de arte se desfazendo como uma pintura exposta à chuva. Eu não posso deixar que algo aconteça com você, Lucas afirmou. A urgência crescia como um incêndio, queimando tudo ao seu redor. O que mais ele poderia perder? No entanto, a situação parecia sair de controle, as sombras ao redor se expandindo. Seu coração disparou quando a mulher em pé ao lado do carro deu um passo à frente. Lucas, temos que ir. Agora, disse ela, com uma intensidade que quebrava a calma. Aquilo não era só uma sugestão. Era um comando. Para onde? O que você sabe sobre isso? Lucas questionou com fervor. Ele queria entender, queria desvendar o mistério que o cercava, mas a realidade apertava sua cabeça como um grilhão. Enquanto ele estava preso na dúvida, o que parecia ser uma distância segura se tornou um abismo. E sem aviso, um estrondo cortou o ar noturno. A porta do carro se abriu e outra figura saltou. Era um homem com uma expressão furiosa, sua voz grossa e controlada. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para a mãe de Lucas, então para ele, e seu olhar se fixou como uma lanterna acesa na escuridão. Você realmente não sabe, Lucas. O mundo pareceu parar. Aquela frase fez os laços da sua história se entrelaçarem de maneiras que ele nunca imaginou. O homem em pé era nada menos que um detalhe importante no jogo, um jogador que poderia dizer sim ou não à vida deles. Mas a revelação não parou por aí. Ele insinuou com um brilho traiçoeiro no olhar. Você é muito mais do que um bilionário, meu amigo. A verdade pode ser sua maior inimiga. Lucas estava em choque. O que ele estava ouvindo? Que jogo era esse? Ele sentiu um nó se formando na garganta. O que você quer dizer com isso? Ah, Lucas. O homem sorriu. Você não faz ideia do que sua mãe realmente é, e eu aposto que você não tem ideia de quem você realmente é. Naquele momento, o céu pareceu escurecer ainda mais. A mãe de Lucas deu um passo à frente, como se quisesse proteger o filho de uma verdade que seria devastadora. Não diga nada, por favor. Seu tom implorava. Desculpe, mas é hora de você saber. Sua mãe é muito mais do que uma simples esposa de um magnata. O homem continuou. E cada palavra parecia um golpe. Ela é a verdadeira chefona deste jogo. E você também. Você é parte da família, não só do lado bonito, mas do lado obscuro. As palavras dele ficaram pairando no ar, como um eco de absoluto horror. Lucas se sentiu tonto. Não. Isso não pode ser verdade. Seu coração estava prestes a explodir. Toda a sua vida, tudo que ele havia acreditado, estava desmoronando. Sim, Lucas, sua mãe é a líder de uma das maiores organizações criminosas do país. E você, meu amigo, é o herdeiro desse legado, mesmo que tenha ficado cego para isso. A revelação foi como um tapa na cara. Lucas olhou para a mãe, seus olhos buscando alguma explicação. Ela não parecia surpresa. Seu olhar era de resignação. Antes dela poder dizer algo,
O homem quebrou o silêncio gélido. Infelizmente, seu mundo idealista acabou. Você terá que decidir agora, meu caro. Ao lado dela ou contra ela. O tempo parecia ter parado. Sofia estava congelada, o coração na garganta enquanto Lucas encarava sua mãe, e a sua vida desmoronava. Como ele poderia escolher entre o amor que sentia por ela e a verdade aterrorizante que descobria? Uma pergunta se formou em sua mente. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era? A cidade continuava ao fundo, indiferente, enquanto tudo ao seu redor despencava. Lucas estava em choque. O que ele estava ouvindo? Que jogo era esse? Ele sentiu um nó se formando na garganta. O que você quer dizer com isso? Ah, Lucas. O homem sorriu, mas não era um sorriso de amizade. Você não faz ideia do que sua mãe realmente é. E eu aposto que você não tem ideia de quem você realmente é. Naquele momento, tudo ao seu redor parecia parar. As luzes da cidade piscavam como se pedissem socorro, e a chuva caía, ininterrupta. As palavras dele eram como gritos em sua mente. Para com isso! Não pode ser verdade! Sua mãe estava em pé, um passo à frente, seus olhos suplicantes. Ele respirou fundo, tentando assimilar a revelação. Você precisa entender, Lucas. O que você está ouvindo é ficção. Ele está tentando te manipular. A voz dela tremia, mas havia uma pitada de verdade que fazia o coração dele acelerar. Manipular? Ou talvez eu esteja apenas revelando o que você deveria ter sabido desde o começo. O homem zombou. O poder que você carrega, as conexões, são tudo o que você precisa. Não é como se você tivesse se esforçado para ficar longe. É tempo de abraçar quem você é. Lucas olhou para Sofia. Seus olhos estavam arregalados de horror. Sofia, você tem que acreditar em mim. Isso não é real. Mas a expressão dela refletiu uma confusão crescente. E naquele instante, tudo ficou ainda mais insuportável. O brilho de um carro ao longe iluminou a rua, e Lucas franziu a testa. A luz aumentou até que foi quase ofuscante. Ele piscou e, de repente, tudo mudou. Um carro preto, robusto e ameaçador, parou bruscamente ao lado deles. A porta se abriu e uma figura drástica emergiu. Era um homem alto, com uma expressão feroz, vestindo um terno escuro. Ele se aproximou rapidamente e, em um movimento rápido, agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para longe, para o lado de fora da confusão. Você não pode ficar aqui, garoto. Eles sabem onde você está. A voz dele era firme, autoritária. Lucas olhou em seus olhos e viu o medo. Não só o dele, mas também algo mais profundo. Um reconhecimento. Sabe de quem tá falando? Que sabe onde eu tô? Lucas perguntou, perplexo. Em breve você entenderá. Mas agora precisamos sair. O homem olhou para a mãe de Lucas, um olhar cúmplice, e Lucas não pôde deixar de sentir uma onda de confusão. Era como se eles compartilhassem um segredo que ele não conhecia. A mãe de Lucas começou a se mover, mas ele sentiu a necessidade de resolver tudo. Espere, o que está acontecendo? É ela, o homem disse, olhando para sua mãe. Ela não pode mais ficar com você. É muito perigoso. Você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe. Ela estava começando a perder a calma, mas a expressão dele não titubeava. E num instante, uma outra revelação formou-se. Ela não é quem você pensa que é, Lucas. Ela é uma usurpadora, uma enganadora. As palavras dele atingiram como uma flecha. Lucas olhou de um para o outro, tentando entender. O carro, o homem, suas palavras, tudo começou a ficar insuportável. O que você está falando? Você está dizendo que ela não é minha mãe? Que não sou parte dessa família? Que eu não sou mesmo quem eu acredito ser? Calma, por favor, o homem implorou, segurando Lucas pelos ombros. A situação é muito mais complicada. Você tem que confiar em mim. Não é apenas sobre manter você a salvo, é sobre entender quem você realmente é. A tensão estava no ar, como se a eletricidade morta aguardasse para explodir. Enquanto Lucas processava tudo, uma explosão repentina ecoou atrás deles, e o som cortou como um trovão. Ele se virou para ver um carro em chamas no meio da rua, cercado por fumaça e confusão, gritos preenchendo o espaço. Era caos. O mundo à sua volta desabava. Precisamos ir.
Ele ouviu o homem gritar, pegando a mão de Lucas e puxando-o em direção ao carro, enquanto fogos de artifício de pânico explodiam nas sombras ao redor. Então, em meio ao tumulto, o que parecia ser um sonho se despedaçou, fazendo Lucas questionar tudo, sua identidade, suas lealdades, tudo o que conhecia. O corpo dele tremia, e a única coisa que ficou clara foi: alguém estava jogando com suas emoções, e ele não tinha certeza de quem poderia confiar. A cidade atrás deles continuava em chamas, e toda a verdade que ele pensou ter descoberto estava prestes a ser varrida por um vento feroz. Lucas estava paralisado. O homem te puxava para longe do caos. Tinha um olhar que misturava urgência e desespero. O barulho da explosão ainda ecoava na sua mente, enquanto ele era levado para dentro do carro, o motor rugindo alto, quase igual ao seu coração. "Quem é você? O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz tremendo. Mas o homem apenas olhou para trás, verificando se estavam seguros. A tensão no ar era palpável, e a chuva ainda caía, como se o céu estivesse chorando pela desgraça. "Você não pode ficar com ela. Eles vão atrás de V." A revelação o atingiu como um soco no estômago. "Ela?" Lucas repetiu, um frio percorrendo a espinha. O que ele queria dizer com isso? "Precisamos de um lugar seguro. Eu prometo que vou explicar tudo, mas você precisa confiar em mim", o homem insistiu. Mas Lucas se sentia perdido. Havia muitas perguntas na sua cabeça, e ele não sabia por onde começar. E Sofia? Ela estava recebendo uma resposta da sua mãe que ele não podia ouvir. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre minha mãe?" Lucas começou a gritar, a confusão facilmente se transformando em raiva. Foi então que o homem fez uma coisa que deixou tudo ainda mais estranho. Ele virou-se para Lucas com um olhar intenso nos olhos. "Porque ela não é sua mãe de verdade." Essas palavras cortaram a tensão como uma faca. Lucas sentiu um nó na garganta e seus olhos se arregalaram. "O que você está dizendo?" Antes que o homem pudesse responder, uma nova figura apareceu em seu campo de visão. Era uma mulher, saindo de um dos prédios ao lado, com uma expressão feroz. Ela olhou para Lucas e deu um sorriso que nunca deveria ter existido em uma situação como aquela. "Isto é só o começo, Lucas," ela disse, e ele sentiu um arrepio. "Quem é você?" Lucas perguntou, sua voz trêmula. Mas um sentimento de terror começou a se instalar em seu peito. Ele sentia que a verdade estava mais perto, mas ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. A mulher avançou, e de repente o carro foi atingido por um impacto, fazendo Lucas ser jogado para frente. O vidro estilhaçou e o som do impacto foi ensurdecedor. A cena virou um caos instantâneo. A mulher estava cercando o veículo, a expressão fixa em Lucas. "Ele não sabe sobre o destino dele", ela gritou. "Quem são vocês? O que acontece?" Lucas exclamou, sentindo-se cada vez mais preso em uma teia de mentiras. Aquela mulher lentamente se aproximou. Havia algo familiar nela, algo logo abaixo da superfície, mas ele não sabia dizer o que era. Até que ela disse: "Você se lembra de mim, não é, Lucas? Você pode não conhecer, mas de algum modo sempre estará ligado a mim." Então, a verdade veio à tona como um grito surdo em sua mente. O olhar dela, a maneira que ele a sentia. De repente, era como se uma porta estivesse sendo aberta. Ela era sua irmã. Sua mãe havia escondido essa informação deles todos esses anos. Mas como isso era possível? Lucas olhou para o homem ao seu lado, na tentativa de encontrar alguma explicação. "Ela é minha irmã?" A afirmação soou como um eco em sua mente. "Exato. Você está prestes a descobrir toda a verdade sobre sua família. E sim, Sofia também está ligada a isso. O que você achava que sabia era apenas a parte da verdade que queriam que você conhecesse", a mulher disse, com um tom de certeza que o deixou atordoado. O carro ainda estava balançando e tudo ao redor parecia desmoronar. O que mais ele não sabia? O que estava realmente em jogo aqui. A cena ficou em suspenso. O que vinha por aí era um abismo profundo. E ele nem sabia se conseguiria enfrentar todas essas verdades que ainda não haviam vindo à tona. Enquanto o carro estava cercado por sombras e tudo se tornava mais confuso,
A única coisa clara para ele era que a linha entre família e inimigos estava se desfazendo. E enquanto a chuva caía mais forte, Lucas sabia que a verdade poderia ser sua maior inimiga, porque poderia acabar com tudo o que ele pensava que era. Lucas estava parado, ainda em estado de choque. A revelação de ser irmão de uma desconhecida o deixava atordoado. A mulher à sua frente olhou ao redor, tensa, como se esperasse que o caos estourasse a qualquer momento. Lucas sentia o coração acelerar, cada batida ecoando como um trovão em sua mente. Ele piscou, buscando entender. O que significava tudo isso? Por favor, me diga que não é verdade, ele sussurrou, a voz quase falhando. Que você não é realmente mim. A mulher inclinou a cabeça. Seus olhos não deixavam de brilhar. Havia dor e compreensão neles. Eu sou, mas não é o que você pensa. Não pode ser. Minha mãe sempre me disse que eu era filho único. Lucas gritou, a voz ecoando na confusão ao redor. A mulher olhou nos olhos dele, seu olhar profundamente sério. Porque ela tem medo. Ela sabe o que nossa família esconde. E você também precisa saber. A sensação no ar mudava a cada segundo. O carro ainda balançava, mas era o medo que o prendia no lugar. Algo estava prestes a acontecer, e Lucas sabia disso. Ele olhou para o homem ao seu lado, ainda segurando o volante com força. O que mais você sabe? O que está em jogo aqui? Eu não posso explicar tudo agora. Precisamos sair. Eles estão vindo, o homem disse, o pânico começando a se misturar à urgência em sua voz. E antes que qualquer um pudesse reagir, ecoou um estrondo ensurdecedor. O carro tremeu violentamente, como se um raio tivesse atingido o chão. Lucas virou-se rapidamente. O som causou uma onda de adrenalina. A porta do veículo foi aberta com um chute, e uma figura encapuzada se pôs à frente, a expressão obscura e ameaçadora. Vocês não vão a lugar algum. Um frio percorreu a espinha de Lucas. O que estava acontecendo? A figura levantou as mãos e mostrou uma bomba. O dispositivo cintilava sob a luz dos postes. Entregue tudo o que você tem ou eu acabo com isso e com todos vocês. Sofia soltou um grito, a voz dela pirtando a noite. Não, por favor. Aquele momento, aqueles olhos azuis implorando, atingiu Lucas como um golpe no estômago. Ele precisava protegê-la. Mas como? Eu não vou deixar que você faça isso. Lucas se levantou, decidido. O homem ao lado dele gritou para se abaixar, mas ele sabia que não poderia recuar. O que aquela figura representava ia muito além de uma simples ameaça. Era uma ligação com um passado que ele não entendia. Você realmente acha que pode te fazer sair dessa, Lucas? A figura encapuzada sorriu de maneira marota, e algo nele parecia familiar. Não foi por acaso que você e sua mãe se tornaram alvo. Tudo é parte do plano. Naquele instante, uma revelação cortante atravessou Lucas. A menos que o que a figura revelou girava a sua cabeça. Uma verdade que ele não podia suportar. Ele lembrava das discussões em casa, os sussurros. Você é parte dela, não é? O que você fez, Lucas? As vozes se entrefeiçoaram na confusão. Os olhos da figura brilharam com um fogo maligno. Ela não é apenas sua mãe. Ela é a razão de tudo isso. E você vai entender, antes que seja tarde demais. Ainda em choque, Lucas olhou para a mulher ao seu lado, sua irmã. A realidade se quebrava como vidro. Por que sua mãe esconderia isso? Por que tudo era uma mentira? Uma explosão de emoção, raiva, dor e uma necessidade desesperada de entender. Vocês não têm escolha. A figura gritou e o tempo parecia parar. A tensão se intensificou. Qual era o próximo passo? O mundo desabava ao seu redor e a única certeza que ficou foi que eles estavam cada vez mais envolvidos em algo maior do que podiam imaginar. Enquanto a figura encapuzada olhava para ele, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E no fundo, a pergunta ecoava: até onde ele iria para entender a verdade sobre sua família e quem realmente era?
Lucas estava paralisado, o corpo tenso, a mente gritando. A figura encapuzada, com a bomba nas mãos, o olhava fixamente, como se quisesse que cada palavra dele fosse um eco no tempo. O carro ainda tremia ao redor deles, a adrenalina se espalhando nas veias como fogo. Você não sabe o que está prestes a acontecer, a figura gritou. Sofia, ao lado dele, estava em completo pânico, os olhos cheios de lágrimas. O homem do volante só conseguia olhar para frente, o rosto marcado pela tensão. Quem é você? Lucas se forçou a perguntar, o coração batendo descompassado. O que você quer? O que minha mãe tem a ver com tudo isso? Os olhos da figura brilhavam, um brilho sobrenatural que o fez sentir um arrepio. Você quer saber a verdade? Então escute. Sua mãe está no centro de tudo. Ela é a razão do nosso jogo. Lucas franziu a testa. O que isso significava? O que a mãe dele tinha feito? Um nó se formou em seu estômago. Enquanto tentava processar tudo aquilo, o homem de terno escuro gritou para que se abaixassem. O carro foi atingido novamente e Lucas sentiu o impacto reverberar em seu corpo. Tudo ao redor ficou em câmera lenta. Não! O que você está fazendo? Lucas gritou, mas a figura sorria, um som vindo de dentro de um pesadelo. E foi nesse momento, em meio ao caos, que tudo pareceu desmoronar. A bomba na mão da figura começou a contar, um dispositivo com um tic-tac ameaçador que soou cruelmente no silêncio. O medo tomou conta de ele e Sofia. Lucas olhou para sua irmã que tremia, os olhos arregalados. Sofia, se você souber de algo, me diga. Ele precisava de respostas. Precisava entender. Eu não sei, Lucas. Eu juro. Só sei que ela foi embora. E nós também. Sofia disse, a voz quebrando. O desejo de proteger a irmã crescia a cada segundo, mas o peso da revelação o esmagava como uma tormenta. De repente, a figura encapuzada avançou. Vocês não precisam se preocupar. Ela tirou o capuz. Lucas ficou sem palavras. Era alguém que ele conhecia. Alguém que não esperava ver ali, sob aquela máscara de terror. É você. Ele mal conseguiu acreditar. A mulher à sua frente não era apenas qualquer estranha. Era uma antiga amiga de sua infância. Alguém que ele achava que tinha perdido para sempre. Por que você está fazendo isso? Lucas gritou, o desgosto quase insuportável. Você me traiu. Ele sentia a raiva fervendo. Eu não estou aqui para te machucar, Lucas. Eu só quero que você saiba que é a única esperança que nos resta. Ela parecia genuína, mas a verdade que emanava daquelas palavras parecia tão distante. Esperança? Perguntou, incrédulo. Como pode haver esperança quando você está ameaçando nossas vidas? Porque você é mais do que imagina. Você não está apenas conectado à sua mãe. Você é o chave. A declaração dela se expandiu no ar, e Lucas ficou paralisado. A chave por quê? Que segredo sombrio estava escondido na escuridão da sua origem? Nesse momento, um novo grupo apareceu, cercando o carro. Eram rostos conhecidos, caras de uma vida que ele pensava que tinha deixado para trás. Todos eles, parte de uma organização secreta, que, segundo rumores, rondava os negócios da família dele. Não podem deixá-lo escapar. Um deles gritou. Mortes vão ocorrer se não encontrarmos de que ele esconde. E enquanto as palavras ecoavam, uma explosão irrompeu atrás deles, forçando todos a se abaixarem novamente. O calor atingiu o rosto de Lucas e o cheiro de fumaça o envolveu. Ele virou a cabeça, apenas para ver outro carro, um carro familiar. Um carro que ele conhecia. Não, o que estão fazendo? Ava, uma amiga de longa data, saltou para fora, com um olhar decidido e feroz. Eu não deixarei que isso aconteça! Lucas sentiu a vertigem, o coração disparando, a perplexidade de uma verdade que poderia ressoar em sua vida toda. Lucas, a verdade está mais próxima do que você imagina. Confie em mim. Sua mãe não é quem você pensa que é, Ava disse, com um fervor que desafiava a lógica. Estava claro que ela tinha informações valiosas e perigosas na manga. Mas o que mais poderia ser verdade? O pânico se espalhava.
E Lucas se viu cercado por uma rede de mentiras, revelações e uma sensação devastadora de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Ele olhou para Sofia e depois para Ava, tentando decidir em quem confiar. A pergunta pairava no ar, como uma sombra que não o deixava. Até onde essa verdade os levava? E o que aconteceria se todo o seu mundo estivesse prestes a mudar para sempre? Lucas estava paralisado. A figura da antiga amiga o olhava com um misto de desafio e urgência. O caos ao redor parecia ter desaparecido. As vozes, o barulho das sirenes, tudo estava abafado. Ele não conseguia tirar os olhos da mulher que por tanto tempo acreditou ter perdido. O que estava acontecendo? Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, ela gritou, a voz cheia de emoção. A sua mãe não é quem você pensa que é, e você precisa saber. Naquele momento, a tensão explodiu. Sofia, ao seu lado, tremia, e o homem que os protegia encarava a nova ameaça com os punhos cerrados. O tempo parecia parar. Do que você está falando? Lucas perguntou, a voz falhando. Ele sentiu um nó na garganta. O que mais poderia haver naquela história? Secrets, mentiras. Os ecos do passado se tornavam reais, e ele a todo custo queria se sentir seguro. Eu tenho que contar tudo, a verdade sobre nosso pai. A revelação fez seu peito apertar. O pai? Mas o pai sempre fora uma sombra distante, um homem mencionado apenas em sussurros. Você sabe quem é ele? Lucas gaguejou, o terror dominando cada palavra. A figura também parecia tensa, mas havia determinação em seu olhar. Sim, e é por isso que estamos em perigo. Você precisa entender que somos alvos. Um rugido distante ecoou e uma explosão iluminou a noite. O carro atrás dele subitamente pegou fogo, chamas dançando com ferocidade. O pânico aumentou. Saiam daqui, rápido! O homem gritou, mas Lucas estava paralisado pela dúvida. O que mais estava escondido? A mulher finalmente se virou, com um olhar que machucava. Estamos todos ligados a ele. A verdade é muito mais sombria do que você pode imaginar. Lucas mal conseguia respirar. A ideia de que sua mãe, aquela mulher que sempre deitou e disse que o amava, pudesse estar conectada a algo tão monstruoso consumia. Então, num movimento rápido e inesperado, a figura que parecia familiar avançou e em um impulso puxou a bomba com força. Eu sou a chave para a verdade. E a única maneira de todos nós escaparmos é revelando a verdade. Senão, estamos todos condenados. O estalido cortante. A bomba caiu, e em um segundo fatídico, uma luz ofuscante iluminou a escuridão, fazendo com que o mundo ao redor girasse. Os gritos se tornaram um borrão, e Lucas, em um instinto de sobrevivência, agarrou Sofia e a puxou para o chão. A explosão iluminou o céu como um relâmpago. Um calor intenso envolveu tudo. A fumaça se espalhou, a visão ficou turva. Ele queria desvendar a conexão, entender a verdade, mas a dor da detonação o atingiu. Quando o mundo finalmente voltou em si, ele se levantou ofegante. O carro estava em chamas, e tudo o que restava era uma nuvem de fumaça. E enquanto tentava entender o que acontecera, sentiu uma mão em seu ombro. Não era Sofia, era um homem. Não apenas qualquer homem, mas um velho conhecido, um dos conselheiros de sua mãe. Alguém que ele pensou estar distante da trama. Lucas. A voz dele era firme e carregada de urgência. Você precisa ir. E lembre-se, a verdade sempre aparece, não importa quão escura ela seja. E com isso, ele desapareceu na bruma da fumaça, deixando Lucas confuso e angustiado. O que o conselheiro sabia que ele não sabia? Sofia olhou para ele, lágrimas nos olhos. 2023. Que está acontecendo, Lucas? E a resposta ainda pairava no ar, como se ele estivesse à beira de um precipício sem saber o que viria a seguir. Era evidente que o que começou como um simples encontro se transformara em um labirinto de mentiras e segredos familiares que ele nunca pensou que existissem. Precisamos sair daqui! Lucas gritou, o instinto de proteção ativado. Enquanto corria, a pergunta o assombrava. A verdade os libertaria ou os aprisionaria ainda mais?
E quem mais poderia estar envolvido nessa teia de intrigas? Lucas estava em choque. A explosão ao fundo ainda ensurdecia, e a fumaça invadia o ar denso. Ele olhou para Ava. A expressão dela era um retrato de determinação. É agora ou nunca, Lucas. Precisamos sair! As palavras dela ressoavam, e ele sabia que ela estava certa. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Enquanto corriam, Lucas sentiu que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas o que estava acontecendo ainda era opressivo. Sofia o seguia, desesperada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que vamos fazer?" ela gritava, a voz cortando com a dor do desconhecido. Eles avistaram um beco escuro à direita. Ava os puxou, levando-os para dentro. O lugar era estreito, paredes sujas e cheias de grafites, mas era um abrigo, uma pausa entre o caos. "Aqui precisamos nos esconder", ela sussurrou, olhando nervosamente para a entrada. O coração de Lucas disparava. A verdade sobre sua família, o que ele soubera e o que ainda não sabia, se aglomerava no fundo da mente. "O que você quis dizer quando disse que eu sou a chave?" Ele questionou Ava, o desespero à flor da pele. "Você tem conexões que nem se imagina. Sua mãe, ela teve que tomar medidas drásticas para proteger você", Ava revelou, os olhos fixos nos dele. "Mas elas podem ter consequências perigosas. O que você não sabe pode ser sua salvação ou sua ruína." Enquanto conversavam, um som de passos ecoou. Eles se encostaram na parede, e Lucas segurou a mão de Sofia. O medo era palpável. O que estava acontecendo agora? Ele não tinha certeza do que acreditava. Ele apenas sabia que, por algum motivo, a verdade estava mais perto do que nunca. Os passos se aproximavam, e Lucas sentiu a adrenalina subir. "Calem-se", sussurrou Ava, a expressão grave. "Seja o que for, não podemos ser encontrados aqui." E então, uma sombra passou pela entrada do beco. O coração pulou, mas para seu alívio, a figura não era de um inimigo. Era um amigo, alguém que eles conheciam. Era Henrique, um aliado de confiança que havia trabalhado com a família de Lucas por anos. "O que vocês estão fazendo aqui? Precisamos sair. Agora", ele disse, a voz baixa, mas cheia de urgência. Lucas não hesitou. "Eles estão atrás de mim e de Sofia." A revelação caiu como uma bomba. Henrique olhou para eles, os olhos piscando em compreensão. "Você precisa ficar em segurança. A verdade será revelada aos poucos, mas por enquanto devemos fugir." Saiu apressado, com Lucas e Sofia seguindo. O trio fez o caminho à frente, Henrique liderando, enquanto a cidade se tornava um labirinto de perigos e revelações. "Não pare de correr", ele os alertou, sempre atento aos movimentos ao redor. Enquanto corriam pelos becos, Lucas não conseguia deixar de pensar na mãe dele. Que papel ela tinha em tudo isso? E por que a vida deles estava se transformando em um pesadelo? Após uma corrida intensa, eles finalmente se esconderam em um apartamento abandonado. A janela estava quebrada, mas a vista tinha algo de esperança. Um vislumbre da cidade iluminada. Entretanto, a calma foi interrompida por um barulho de motor. O som da perseguição se aproximava. "Precisamos nos separar", disse Henrique. "Lucas, você e Sofia devem ir para um lugar seguro. Eu vou distrair quem está atrás de vocês." "Não, não vou deixar você para trás", Lucas respondeu, a voz firme. Não havia como ele permitir que Henrique se arriscasse. Antes que pudessem discutir, vozes ecoaram da entrada do prédio, seguidas por passos pesados. A adrenalina disparou, e Lucas segurou Sofia, olhando para Henrique com um misto de determinação e desespero. "Vamos, agora", ele ordenou. Saíram pela porta dos fundos, dirigindo-se para o lado oposto de onde o perigo se aproximava. As luzes da cidade brilhavam à distância, mas em meio ao pânico havia um sentimento crescente de que a verdade sobre sua família poderia finalmente vir à tona. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Enquanto corriam, a única certeza que Lucas tinha era que a jornada estava longe de acabar. O destino o aguardava, e com ele, todas as respostas que ele jamais imaginou que precisaria enfrentar. E agora, antes de encerrarmos essa história, precisamos de você.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas. Isso é um pedido urgente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Eu quero saber o que você está pensando, como essa história ressoou com você. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um extra.